Começando mais uma transmissão aqui no canal do Conde. Fernando Horta, querido, tudo bem? Saudade de você, cara. Como é que você tá? Pois é, a última vez que a gente falou foi um ano atrás, né? Pois é, porque a semana é assim, né? Você tem algo. Nossa. 7 dias está ficando pouco para o Brasil, né? A gente está pensando em fazer alguma coisa do tipo 15 em 15 dias, né? Porque a coisa tá feia. Como é que tava? Como é que foi teu travamento? Tu teve uns problemas aí, travamento de coluna, labirintite, o que mais? E aí o pessoal me ajudou muito, inclusive eu agradeço sempre aqui o público que foi super carinhoso comigo. Eu tive uma crise de labirintite, e aí, enfim, foi super terrível para mim. No dia seguinte, eu, me recuperando da crise, travei minha coluna e vai que vai. O interessante é o seguinte, viu, o Horta? Quando a gente adoece e depois se recupera, a gente parece que volta mais forte. Eu tô tendo a sensação de voltar. O que não mata engorda, né? Que não mata engorda, essa engrenagem aí. Tudo bem com você, Fernando? Como é que está o curso lá sobre o fascismo? Não estou tendo a oportunidade de acompanhar, tudo bem? Tudo, vamos de vento em popa, né? Vamos conversando sobre as coisas. Aliás, um dos temas que a gente trabalhou, acho que foi há 2 aulas atrás, eu vou tocar um pouquinho no assunto hoje, né? Porque as pessoas pensam que o fascista tá quietinho, né? Jairzinho, paz e amor. E a gente tem que tomar um pouco de cuidado com relação a isso, porque isso também é traço do fascismo, né? Hoje eu li uma expressão num artigo do GGN, do Nassif, cristofascismo. Olha que curioso, né? Olha o limite que a gente está chegando, né? Certamente a mistura da Bíblia, né? Com tudo isso, né? O fascismo tem isso, né, Horta? Como é que é a relação do fascismo com a religião? Ele tem uma relação mística com... Porque quando você... Uma das coisas que o fascismo faz é negar a materialidade, o materialismo. Quando ele se organiza, ele se organiza contra as filosofias que no final do século XIX pregavam a ideia do materialismo, ou seja, não interessa a ideia de liberdade, interessa a sua liberdade real, não interessa a honra, mas interessa efetivamente a sua correção e os seus atos que você faz na sua vida, não interessa a possibilidade de você vir a ter alguma coisa no futuro, em termos financeiros, interessa como é que é a sua posição no processo produtivo. Então, foi uma alteração muito grande que se propunha no final do século XIX para o início do século XX sobre como interpretar o mundo. E o fascismo vem exatamente para negar isso, né? Então, ele cria toda uma narrativa, viu, Conde, de proximidade com essas narrativas místicas. Existe um mito fundador, existe uma ideia de sacrifício. Não é à toa que esse exército bolsonarista insistiu na alcunha de mito para a besta maior lá, né? Claro, você tem que ressignificar a realidade, você tem que trazer para a realidade que é tão complexa e tão difícil para o povo brasileiro uma saída mística, já que a saída material não existe. Nesse governo não existe. Então você tem que criar a ideia de um futuro místico, entendeu? O Brasil do futuro, o Brasil que queremos, o Brasil... Se você for olhar, os governos de esquerda nunca trabalharam com o Brasil que queremos, a ideia do futuro. A ideia do futuro ficava para as reuniões internas de planejamento. Se trabalhava com a ideia do Brasil agora. As pessoas têm fome, quem tem fome tem pressa. Esse era o slogan que você tinha lá. Então, tudo era feito para o momento imediato. Se você for olhar, a lógica da informação e da narrativa fascista é sempre jogar para o futuro que nunca vai acontecer. Que nunca vai acontecer. E encaixa direitinho nessa tendência do Brasil, que é essa história do país do futuro, né? Encaixa bonitinho, que veio da ditadura militar também, um discurso que vem dali, daquele autoritarismo. Só para você saber, Horta, o governo vai gastar 30 milhões numa campanha publicitária para resgatar as esperanças do brasileiro. Quer dizer, puro fascismo, né? Uma campanha nesses termos, a essa altura do campeonato. Agora, fascismo com pandemia, aí já é um desafio novo, né, Horta? Pois é, na real, eu até escrevi algum tempo atrás sobre isso. Assim, o Bolsonaro, ele perdeu a guerra dele, porque todo fascista ele precisa de uma guerra, uma disputa, alguma coisa para jogar o ódio dessas pessoas e direcionar esse ódio. Então, se eles não têm, eles acabam criando. Foi assim que aconteceu a Segunda Guerra.
Quer dizer, a Itália começou num processo de agressão muito antes do que a própria Segunda Guerra, a Alemanha também, porque o objetivo era dar vazão a esse ódio da sociedade. A sociedade odiando todo no mesmo caminho gera força. Então eles criavam a figura do judeu, banqueiro, comunista, o ódio contra os homossexuais, o ódio contra os ciganos, o ódio contra os eslavos, porque você precisa canalizar esse ódio para continuar funcionando. Essa é a situação. E o Bolsonaro tinha isso muito forte. O Bolsonaro recebeu isso de presente na pandemia. Ele podia ter unificado todo esse fascismo dele numa luta contra a pandemia, botado o exército na rua, fechado o parlamento por motivo de saúde. Não, vamos dar agora 60 dias, o parlamento fica tranquilo, vai ficar só o presidente coordenando, o exército na rua organizando tudo. Se ele tivesse feito isso, ia ser muito difícil a gente conseguir desconstruí-lo, entendeu? Porque ia vir aquela coisa assim, olha, ele está fazendo porque nós estamos no meio de uma pandemia. Mas ele é tão burro e tão mal assessorado que ele foi ouvir Osmar Terra e os outros e acabou perdendo a guerra dele. Nós estamos com 72 mil mortos, não tem chance nenhuma da gente atingir platô nenhum, a gente está num processo de curva ascendente. Todos os países que abriram estavam em curva descendente, ou seja, o número de mortes vinha reduzindo, e eles esperam isso 15, 20 dias para ver a redução sustentada do número de casos e do número de mortes. O Brasil vem crescendo e a gente está pensando em abrir. Aliás, pensando não, né? Abrindo, porque eu vi as praias de Santos, a praia do Rio de Janeiro, está apavorante isso, né? Abrindo perfeitamente. Fernando Horta aqui com toda a energia. Deixa eu trazer comentários aqui do nosso público. Maria de Lourdes Figueiredo, boa tarde, Conde. Não perco suas lives, pois é informação com descontração. Mônica Araújo, boa tarde. Conde Horta, que boa conversa teremos hoje. Maria de Lourdes Figueiredo, de Recife. Deixa eu pegar mais comentários aqui, deixa eu avançar. Júlio César Caldoncelli Coimbra, boa tarde a todos. Saudações a todos vocês. Vão chegando, porque a gente só está começando aqui. Maria Lúcia Vilela, boa tarde. Conde Horta, já que você falou essa questão aí do Exército e tudo mais, quer dizer, a chance que foi jogada, né, no lixo por esse governo, quer dizer, que poderia promover uma mobilização, quer dizer, agregar, não está interessado em nada disso. O partido em que ele estava inscrito quando foi eleito, ele já não mais está, não conseguiu criar um partido novo a tempo de disputar eleições municipais, quer dizer, eles negam a pandemia, negam a política, negam qualquer tipo de interconexão que possa soar meramente uma cifra de democracia. Mas de ontem para hoje, o ministro Gilmar Mendes, queria que você comentasse isso, ele criticou as Forças Armadas, gerou uma tensão, me parece que tem uma tensão instalada em Brasília, criticou, falou, vocês estão sendo coniventes com o genocídio, Forças Armadas, porque isso está interligado, né, Horta? O governo perde a chance de mostrar alguma competência no combate à pandemia, mas as Forças Armadas vão a reboque, porque quando você tem problemas que são de ordem logística dessa monta, o Exército é convocado, as Forças Armadas são convocadas para agir, vacinação, aplicação do Enem, tudo isso. E agora a gente, na verdade, tem essa militarização exacerbada, sobretudo no Ministério da Saúde. As Forças Armadas emitiram uma nota para responder o Gilmar Mendes. Essa tensão estabelecida, o que você acha que isso pode acarretar e quais são aí as filigranas dessa questão, dessa tensão? Você sabe quanto é que ganha um capitão do Exército Brasileiro, Conde? Um capitão, que é um cargo é um oficial mediano, que não precisa ter sequer segundo grau completo. Aliás, não precisa ter terceiro grau completo, ele precisa ter o segundo, ele não precisa ter o terceiro grau completo. Você sabe quanto é que ele ganha líquido depois de pagar o imposto? 12 mil reais por mês. Você sabe quanto é que ganha um professor universitário com doutorado, no início de carreira, né? 9 mil. Então, isso te explica um pouco do porquê uma parte das Forças Armadas aderiram ao Bolsonaro e ao bolsonarismo. Então, a parte ruim das Forças Armadas aderiram imediatamente a ele e passaram a ser massa de sustentação dele. Em cima daquele mito, que é um mito, a gente sabe que é um mito, de que as Forças Armadas são honestas, são corretas, e as pessoas, por vestirem uma farda, se transformam em anjos, santos, alvos, puros, e nada pode acontecer. Então, esse é um mito que o fascismo vive
e a gente vai ver o Mussolini de uniforme, a gente vai ver o Hitler de uniforme, a gente vai ver todos esses grupos usando essa perspectiva para se estabelecer no poder. O Bolsonaro não foi diferente. Não foi diferente. Só que uma parte do exército rachou com a saída do general Santos Cruz e de um monte de outros quadros que estavam no início do governo Bolsonaro. Ficou muito claro que as Forças Armadas racharam. E aí o Bolsonaro, o que ele está fazendo? Quando há esses rachas, ele usa a capacidade financeira do governo para atrair pessoas. Ele fez isso com o Centrão, a boa e velha política que ele tanto reclamou e que a Marina tanto se indignava, né? Tá aí, é isso aí, o toma lá da cá. Lembra que a Dilma ainda disse, quando perguntaram para ela, a senhora não vai falar nada do toma lá da cá? E ela disse, olha, se você me dá um exemplo de tomar lá, eu te digo se houve o da cá. Né? Porque se falava da boca para fora, mas não acontecia. Agora, com o governo Bolsonaro, está acontecendo de forma direta. Por exemplo, os militares agora, nesse momento, assim como eu falo com você, eles estão instruindo as pessoas, os militares que criminosamente se cadastraram para receber aqueles R$600. Os militares estão sendo instruídos pelos seus superiores a colocar a culpa nos seus familiares, a dizerem que foi a esposa, o irmão, o vizinho, o primo, que cadastrou para eles receberem, que eles não sabiam. Então, os 30 mil pessoas, 30 mil militares não sabiam que eles não podiam receber e foram os familiares que liberaram. E mais, a Caixa estava sendo pentelha até o último fio de cabelo com todo mundo, verificando a vida de todo mundo. Agora, não achou 24 mil militares, ela não botou o CPF dos caras lá e descobriu que os caras eram funcionários públicos, eram parte do exército. Quer dizer, o que o Bolsonaro faz, na realidade, é exatamente isso, dinheiro por apoio. E ele está fazendo isso com as Forças Armadas também, subindo os salários dos oficiais mais altos, tentando que essa banda podre consiga convencer o resto. O que o Gilmar Mendes está fazendo é chamando a atenção disso e dizendo, olha, o exército é maior que essa banda podre, vocês ou se manifestam e racham esse espírito de corpo e se afastam desse fascista, ou nós vamos ter que conversar diferente. Eu não sei quanto de poder o Gilmar Mendes tem para isso, mas nesse momento, olha onde nós nos enfiamos, Conde. Gilmar Mendes é uma voz que hoje nós entendemos como uma espécie de bálsamo nessa loucurada toda. A gente está muito mal, cara. Até o Alexandre de Moraes, né? O Alexandre de Moraes, o fato dele aparecer ali e confrontar, né? É porque são talvez os interstícios dos intestinos, né, da história brasileira se digladiando, né? Bolsonarismo, morismo, STFismo, não sei se esse termo pode ser usado, mas de qualquer maneira a gente vê aí os maus se digladiando e o que é perigoso também, né, Horta? Porque o país já está muito machucado, né? A situação do Brasil não está fácil. Deixa eu aqui, você citou, daqui a pouco eu vou para o bate-papo aqui, gente. Obrigado pela presença, pela audiência aqui no canal do Conde. Deixa eu só pegar um comentário aqui falando do Horta. Horta, Marcos Veloso, você está enganado. O capitão do Exército precisa sair da AMAN. Aquele militar concluiu o curso de formação de sargento, pode chegar até a patente de subtenente. Não entendi aqui qual que é o engano. Ele deve estar achando que eu disse que não precisava ter segundo grau completo. Segundo precisa. O terceiro é que não precisa. Ele está falando do oficial que faz a AMAN. Mas existe forma de você ser capitão não sendo oficial. Subindo da parte de baixo. Né? Perfeitamente. Então, assim, não é necessário para ser capitão. Perfeitamente. Está aqui respondido, então. Olha só, vou pegar mais um comentário. Kátia Schwingel, boa tarde, Conde Horta, Guaratuba, litoral do Paraná, presente, obrigado pela presença. E, Fernando, você acabou de dizer, eu estou aqui com a matéria dos juízes, mais de 8 mil juízes receberam acima de 100 mil, ao menos uma vez, desde 2017, o que é outra maneira também de cooptação. Quando a gente vê comparação de salário de juiz e professor na Alemanha, parece que a diferença é mínima. Agora, aqui no Brasil, é uma discrepância infinita. Mesma coisa com a questão da caserna das Forças Armadas. Quer dizer, fica difícil construir uma democracia com tanta falta de isonomia, assim, no país, e com essa agenda que veio com reforma trabalhista de previdência de teto de gasto, que deixou todo mundo, quer dizer, numa situação de muita fragilidade. Desenha um pouquinho nesse quadro para a gente aqui, o que a gente pode esperar dessa situação. O judiciário brasileiro é um dos grandes problemas que a gente tem. A gente precisa fazer uma reforma urgente no judiciário brasileiro. O judiciário brasileiro ele vem do Império com uma ideia de que o juiz paira sobre a sociedade
e, portanto, ele não pode ter nenhum problema, então, nenhum problema existencial, nenhum problema físico, nenhum problema material para poder julgar as pessoas com consciência limpa. Então, a tese é de que se o juiz ganhar muito bem, ele não vai se corromper. Se o juiz ganhar muito bem, ele não vai precisar se preocupar se o salário dele vai dar até o final do mês, então ele pode se concentrar só nos processos. E aí nós criamos uma casta de indivíduos intocáveis que não podem ser presos, não podem ser colocados em nenhum lugar. Agora, e isso é o seguinte, a lei avançou, não, mas crime comum pode. Não, não pode, não existe um caso no Brasil. Tá? Então, nós criamos uma casta de pessoas que pairam sobre a sociedade, não vivem entre a gente, porque vivem em condomínios fechados, entram nos seus carros luxuosos, fecham os vidros, não enxergam nem a pobreza em volta, até o ar-condicionado eles colocam lá, os filhos recebem auxílio moradia, auxílio creche, eles recebem auxílio paletó, o Tribunal do Rio de Janeiro chegava a pagar auxílio iPad, uma vez por ano eles trocavam todos os aparelhos informatizados dele, porque o juiz ganha pouco, não tem como comprar, né, Conde? E além de tudo isso, além de todos esses penduricalhos, eles ainda se autoconcedem essas gloriosas reposições de pagamento que chegam a 100, 150. Uma época, a televisão mostrou, tinha juiz ganhando 300 mil reais em folha. E isso, o que acontece? Um juiz decide para o outro. E a sociedade, nós aqui ficamos de palhaço. Agora eu te pergunto, Conde, alguém que ganha 100 mil reais por mês tem condições de julgar um jovem negro com 10 gramas de maconha? Ele não sabe nem o que é. A criatura tem que fumar maconha para apaziguar a fome. Ele não tem ideia do que é isso. Se bobear, ele não sabe nem o que é um negro. Porque ele não abre a janela do carro para ver as pessoas, ele não vive no nosso país, ele não sabe o que é a vida, ele não tem a mínima condição de julgar, mas nós achamos que porque ele ganha bem, ele não se corrompe. Na realidade, o que acontece é que para corrompê-lo precisa mais dinheiro. Um juiz cobra aí 100, 200, 300 mil reais para dar uma decisão, e a gente que não consegue ter uma justiça minimamente equânime num país que seja minimamente claro. Nós temos que fazer uma reforma urgente para isso. Reforma urgente, né? Inclusive, em questão da Lava Jato, eu vou trazer para você na sequência Fagner X dizendo assim: Horta, muito bom, faço do Fagner X, minhas palavras também. Horta, faz tempo que você não publica um artigo para a gente ler aí. Como é que... Eu estou sentindo falta, querido. Está trabalhando demais, não está dando tempo de saber, né? Eu tô com 2 livros para entregar, tem mais o curso que está me tirando um enorme de um trabalho, e já está acontecendo. Eu estou tomando remédio, né? Porque já está acontecendo, acho que deve estar acontecendo com todo mundo. Está batendo aquela depressãozinha, né? E você levanta de manhã, né? Levanta naquele horário estranho e não sabe muito bem o que vai fazer. Então, meus horários são totalmente complicados. Você está dando aula à distância para a UNB? Não, ainda não. A UNB tem talvez volte dia 17 de agosto, mas isso é outra questão que a gente tem que conversar, né, Conde? Aqui no DF, eu não sei nos outros estados, mas aqui no DF, o governador está querendo abrir as escolas com os professores agora, daqui a 15 dias, 20 dias. Quer dizer, vai provocar uma mortandade, assim, uma coisa absurda, porque é outra coisa que a gente não consegue entender. Assim como a gente falou da justiça, que eles não conhecem o Brasil sobre o qual eles legislam, os fazedores de política pública na área de educação não sabem o que é educação. Não sabem que quando a maioria dos professores da rede pública no Brasil inteiro, quando entra para a sala de aula, tem que, às vezes, ensinar os alunos, às vezes não, na imensa maioria das vezes, tem que ensinar os alunos normas básicas de higiene. Porque os alunos não vêm para o colégio sabendo lavar a mão, sabendo tomar banho, sabendo pentear o cabelo. Muitos vêm para o colégio para comer. E aí o governo acha que vai fazer um protocolo, ou seja, uma série de regrinhas, vai colar numa porta de uma sala de aula e vai botar lá dentro 20, 30, 40 crianças, mais um profissional. Ele vai provocar uma mortandade absurda, eu não estou entendendo. É uma questão, o Brasil ele é campeão internacional, mundial do pior governo no que diz respeito ao combate à Covid. Isso é consenso em todos os veículos de imprensa do mundo todo, as agências internacionais, menos da imprensa brasileira, que para a imprensa brasileira está tudo bem, né? Eles dão lá uma ou outra o editorial assim muito falso, criticando o Bolsonaro e o governo, mas eles estão muito felizes, viu, Fernando Horta? A verdade é essa. Agora, eu queria dizer o seguinte, quer dizer, nessa desorganização generalizada do combate à Covid no Brasil, o detalhe, a gente já comentou isso em outras lives, né, que o Brasil, na verdade, são 27 estados, cada um
fazendo a sua política de combate à Covid. É como se fosse... E até a Europa, quer dizer, tem uma unidade. Você tem lá tantos países, mas tem uma unidade de tratamento, inclusive para a questão das fronteiras e tudo mais. No Brasil não tem. Então, você vê que não cede. São sempre mais de 1.000 mortes por dia, há mais de um mês, e não há sinal de que esse número vai ser reduzido. Embora a imprensa brasileira vá lançando cifras de otimismo, dizendo que a curva, que o platô, que não sei o quê, mas você tem uma discrepância muito grande regional no país, Fernando. Fica difícil. O Sul está crescendo demais o número de mortes. As informações que eu tenho, no meu estado é o Rio Grande do Sul, eu sou gaúcho. As informações que eu tenho é que Porto Alegre já estourou as vagas, está entrando agora nos próximos 15 dias num processo de desespero. Eles estão passando ainda pelo inverno, quer dizer, vai fazer temperaturas próximas de 3 ou 4 graus. O Paraná também está em um processo de crescimento absurdo. O DF aqui começa a estourar agora, porque os estados do entorno começam a mandar gente para cá, porque está faltando leito nos seus lugares. Então, assim, nós estamos entrando em uma semana, um mês, eu acredito que os próximos 30 dias vão ser calamitosos no Brasil, né? Agora, você falou da imprensa. As pessoas estão achando que o Bolsonaro se acalmou, né? Porque prenderam o Queiroz. Mas, na realidade, você tem que entender que o que aconteceu foi que o Paulo Guedes disse que vai privatizar 4 ou 5 grandes empresas e a imprensa imediatamente baixou a bola. É exatamente o que você falou, né, Conde? Eles estão muito felizes, claro. Vai privatizar. Os grandes milionários pegaram o telefone e disseram assim, ô Bonner, para de atacar o cara, porque o cara sentiu, ele entendeu o que tem que fazer. E esse acordo foi feito embaixo do nosso nariz. Sabe, o acordo espúrio que vai ser feito por vender 3, 4, 5, 6 multinacionais, 3, 4, 5, 6 empresas públicas lucrativas, porque a iniciativa privada nunca quer a empresa que não é lucrativa, ela só quer as empresas lucrativas, é a Petrobras, é o Banco do Brasil, né? É por aí, só as que dão dinheiro. E aí, quando vai fazer isso, eles mandam calar a boca e a gente aceita. Pois é, Lima Pereira dizendo aqui, rede golpe de televisão, vamos falar da Globo na sequência aqui, Holanda Rocha, em 1970, com os generais do comando, a epidemia de meningite matou muitos estudantes, tremendo fiasco. A gente tem também, né, a oportunidade de fazer a releitura do que foi o desastre, a catástrofe da ditadura militar, né? Dessa questão da gestão também dos grandes problemas nacionais e tudo mais. Muita gente fala, Horta, eu até sou um crítico disso, às vezes falo com economistas, o Paulo Nogueira Batista Júnior é um que, às vezes eu converso com ele sobre isso, essa história do milagre brasileiro dos anos 70, em que o país cresceu, parece que havia uma política que era eficiente naquele momento, as pessoas elogiam o Geisel e tudo mais, o Delfim Neto, acho que era o ministro da Fazenda naquele instante, mas assim, e realmente você pega o gráfico, o Brasil crescia 14%, se não me engano, nos anos 70. Chegou num pico lá. Chegou num pico, né? A média era de 10%, só que se você pegar os 10 anos anteriores, o golpe, a média é de 8% de crescimento. Então, assim, a gente fala... Do golpe, qual golpe? De 64? 64, Agora tem que especificar que golpe, viu? Eu nasci e eu falei assim, não, depois do golpe, eu não quero. Que golpe? Qual deles? Não, se você pegar as taxas de crescimento do Brasil de 54 a 64, você vai ver que a média é de 8%. Então a gente vinha crescendo muito naquela época. Não é uma coisa só dos militares. E o crescimento militar ainda tem o problema de ter sido feito a partir de um endividamento absurdo que nós colocamos. Brasília, por exemplo, não é nossa. Brasília foi toda construída com dinheiro vindo de fora. Fraudulento esse crescimento. Claro. E aí o que acontece? Vem um processo de endividamento a partir de 55 e ele é exacerbado durante a ditadura militar por causa da crise do petróleo. Né? Nós não produzimos petróleo, aí o preço sobe 5, 6, 7 vezes internacionalmente e a gente paga aqui. Ainda o governo militar fez uma coisa absurda, o governo militar contratou empréstimos sem taxa de juro fixada, pré-fixada. A taxa de juro era pós-fixada no momento do pagamento pelos norte-americanos. Quando eles sentiram a crise do petróleo, o que eles fizeram? Repassaram para a América Latina todo o prejuízo que eles tinham tido e nós pagamos a conta do que está acontecendo lá. Então, assim, é um grande mito que se tem do milagre brasileiro, um mito que foi criado, inclusive, por eles, porque, vamos lembrar... É de cima para baixo, né? Os economistas que participaram disso continuam por aí dando pitaco. Continuam andando por aí dando pitaco. Né? A gente
Nós nunca fizemos uma discussão séria sobre o que aconteceu no regime militar na área da violência, mas também nunca fizemos, em termos públicos, abertos, o que aconteceu nas outras áreas. Foi um período que a gente tentou esconder, e aí estamos pagando o preço. A gente tentou esconder com o mito do militar honesto, correto, defensor patriótico, e que nada pode acontecer, está aí o Bolsonaro. Esse é o ponto. Horta, você tocou no ponto decisivo, que é justamente assim, essa história da mal resolvida do país com esse período sangrento da ditadura, e que inclusive, acho que, não sei se é a Marilena Chauí que demarca digamos, esse rótulo, essa nomenclatura para a ditadura civil, midiático, empresarial, militar. Você também acho que usa isso, né? Civil, midiático, empresarial, militar. Quer dizer, a gente apaga, virar uma página sem ler, né? Historiadores costumam dizer isso. Não, vamos virar a página, mas vamos ler a página antes, né? Olha só comentar aqui, Tânia Marina, boa tarde, deixa eu dar prestigiar nosso público aqui. Cristiano, um salve, Conde Horta, obrigado, Cristiano, dizendo grande live, valeu, gente. Eu estava lendo aqui, parei, Assembleia de Ateus. Eu adoro esse grande dupla. Valeu, Assembleia de Ateus. Olha só, o Marcos Veloso está dizendo, verdade, Horta, sou advogado, já conversei com muitos juízes desembargadores que têm as ideias nas nuvens, para não escrever outra coisa. Quer dizer, lamentável aquilo que você estava dizendo aí antes da gente entrar nesse tema aí da ditadura e tudo mais. Ô Horta, você conhece o Luiz Felipe Miguel, que é professor na UNB? Sim, fantástica pessoa, além de um conteúdo impressionante. Figura fantástica. Ele escreveu hoje um texto, acho que ontem, no Facebook dele, muito bacana, falando sobre uma conjuntura aí sobre a Rede Globo. Eu queria trazer esse tema para você, porque existe aí ele diz que a Globo piscou, né? Basicamente, resumindo a Globo piscou, porque ela não se consagrou, quer dizer, não houve assim essa relação com o governo Bolsonaro, apesar de tudo, apesar dessa ligação que você disse aí da privatização e tudo mais, mas existe uma tensão ali, porque o Bolsonaro ele tem os arroubos, ele está privilegiando as concorrentes ali com a verba da Secom e outras cocitas más. E a gente tem uma situação que até a ponto de um colunista do Globo, o Ascânio Selene, dizer que é hora de perdoar o PT. O que está acontecendo com a Globo, Horta? Eles estão com medo, deu errado, deu ruim, está chegando as eleições, eles estão assustados com o que vai acontecer, não tem candidato. Qual que é o problema dessa humilde e tão democrática emissora de televisão que nos espreita há mais de 55 anos? O Gramsci, o Antônio Gramsci, grande pensador marxista do período do fascismo, ele tem uma expressão fantástica que ele chama de equilíbrio dinâmico. Que em determinado momento numa sociedade as coisas travam, mas elas não estão efetivamente paradas. Elas estão, em realidade, em equilíbrio, mas esse equilíbrio depende das relações que cada um dos lados consegue compor. E é isso que está acontecendo. O bolsonarismo ele não está parado, ele continua tentando encontrar brechas para atacar as instituições brasileiras, atacar o STF, atacar a imprensa, atacar a educação, ele está tentando. Ele sofreu alguns reveses muito grandes, porque o custo de 72 mil mortos, mais um decréscimo aí de quase 10%, 15% do PIB e as pataquadas que existem na família Bolsonaro é grande. Agora, ele não desistiu. Por outro lado, a Globo também não conseguiu impor uma narrativa hegemônica, apesar de toda a sua violência, o monopólio midiático que ela tem, quando eu chamo de violência, eu digo isso, o monopólio midiático que ela tem, que não existe no mundo uma emissora que tenha tamanho monopólio. Sem precedente no planeta e na galáxia. E ela, com tudo isso, ela não conseguiu consolidar uma narrativa. Tu pode ver que as pessoas continuam contrárias à Globo. E aí a Globo sabe que não tem a esquerda e que se ela perder os bolsonaristas, vai sobrar quem? A galera de cima do muro? O pessoal de cima do muro, a única coisa que eles não fazem é descer do muro por uma causa. Por isso que eles são muristas. Então a Globo sentiu o seguinte, ninguém me defende nessa porra. E é isso que está acontecendo agora. E ela sabe que ali adiante tem renovação da sua concessão, tem uma série de questões, porque quando você tem uma queda na economia do país de 10%, a Globo vive de publicidade de gente que vende frango, vende desodorante, vende esmalte, vende refrigerante. Perdeu o futebol, né? Tá perdendo.
Isso, perde o futebol, né? Então, assim, aquilo que já estava difícil, porque a gente já sabia que a Globo era um elefante branco, já estava complicado. O crescimento das mídias alternativas, não vamos esquecer que o Google vem tomando. Quanto mais tempo a pessoa passa na telinha, Conde, vendo eu e você, vendo os outros canais todos que tem aí liberados, menos tempo ela está vendo a Globo. Isso é clássico, isso é direto. Aí a Globo vai lá e vai cobrar um valor absurdo pela sua propaganda, e o anunciante pergunta assim, mas por que esse valor? Ah, não, porque eu sou a Globo. Sim, mas qual é o teu share a respeito disso? As pessoas vão vendo na internet, estão conversando, estão assistindo o canal do Conde. Por que você quer me cobrar esse valor? E aí começa a baixar as rendas dela, entendeu? Ela está muito desesperada. Já estava antes, há 10 anos ela já estava preocupada. Agora, então... Já estava preocupada. Eu vou colocar aqui um trecho do artigo do Felipe, porque está muito interessante, muito saboroso. Deixa eu colocar aqui, e aí eu vou ler o trechinho final para você comentar, Horta. Ele diz assim... enfim, seduziu muita gente dentro do próprio PT, essa ideia de frentes amplas, né? Ele diz em que caiba à esquerda nada mais do que abraçar FHC, Temer e Huck e assinar manifesto em defesa de valores inefáveis. Seduziu muita gente dentro do próprio PT e também do PSOL. Mas a oposição enérgica de Lula freou o entusiasmo. Essa oposição, aliada ao fato de que muitos à direita deixaram transparecer que seu objetivo na frente ampla era negociar em melhores condições uma acomodação com Bolsonaro, desinflou essas iniciativas que no momento parece ter caído numa desmoralização sem volta. Aí ele conclui, por isso a Globo propõe dar um passo à frente. Ela propõe que se aceite hoje aquilo que Lula acenou tantas vezes depois do golpe, quando se lançou candidato e que reiterou ao colocar Haddad como substituto. Uma repactuação que admita a centro-esquerda como participante do jogo político, pagando o preço da aceitação da maior parte dos retrocessos dos últimos anos. Recomendo o post do Fernando Horta. Agora, Horta... Luiz Felipe Miguel, desculpa. Agora, Horta, vem esse movimento que a gente lembra do Lula, quer dizer, preso, ele entrou numa campanha à presidência da República. Quase ganhou, era o favorito, né? O Haddad mesmo, herdando a candidatura, também deu um calor muito grande, e a gente vê, quer dizer, a Globo percebe que sem os 30% do PT, que são consolidados pela história já há mais de 30 anos, vai ficar difícil produzir algum tipo de resultado no caminho básico, até da própria continuidade do capitalismo que se pratica aqui no Brasil. Mais uma rodada de comentários sobre essa questão tua, Horta, por favor. Primeiro, deixa eu puxar a brasa para o meu assado. Eu acho que eu fui o primeiro a rechaçar esse 70%. Lá nas minhas redes eu fiz uma não foi, não, fui eu. Não foi Eu botei uma postagem lá e eu fui agredido pelo pessoal da esquerda, mas agredido. Se você chegar lá, tá lá a postagem antiquíssima, dizendo não somos 70% nada. E é claro que... Eu lembro. Mas assim, sério, deu o quê? 400, 500 comentários, e desses quase 400 era me xingando, entendeu? Dizendo que eu tinha inveja do Eduardo Moreira. Tenho nada, é um cara muito legal, um cara pra frente, tá trabalhando pra gente, que tomara que eles tenham um sucesso tremendo na esquerda, não tem inveja de ninguém, só que é o seguinte, exatamente o que depois o Lula colocou, é óbvio, né, que daí o Lula fala e a gente, aí é outro peso, né, é outra situação. O Lula pergunta, não, beleza, 70%, frente ampla, mas nessa frente ampla é tão ampla que cabe até o Bolsonaro. Bota junto com o Bolsonaro. Vamos convidar o Guedes para frente ampla, o Dória, o Moro, né? Daqui a pouco a gente não tem nem alvo na frente ampla. O Bolsonaro vai entrar, os filhos dele, quer dizer, é uma confusão. E aí a gente tem que parar com o slogan e começar a trabalhar com a agenda mínima. Beleza, a gente aceita. E é o que o Luiz Felipe Melo coloca aí com muita precisão e que o Lula vem assinando há muito tempo. O Lula está dizendo o seguinte: vocês achavam que eu era o pior dos mundos. Agora vocês conheceram o pior dos mundos. Só que o bicho que vocês criaram não vai ser vencido pelo Dória, não vai ser vencido pelo Moro, não vai ser vencido pelo Mandetta, não vai. É isso que a Globo está percebendo, pelo Huck, não vai ser vencido. Sabe por que não vai ser vencido? Porque ninguém na esquerda vai votar no Huck.
Ninguém da esquerda, esses 30% não votam no Dória. Ah, mas se der Dória e Bolsonaro no segundo turno, se der Dória e Bolsonaro no segundo turno, a esquerda vai fazer araquiri, suicídio coletivo. Nós todos vamos para uma praça, vamos todos nos suicidar, porque não há o que fazer se acontecer uma calamidade dessa. Ninguém vai votar nesses caras, entendeu? E a Globo está vendo o seguinte, o que está se desenhando é mais um mandato Bolsonaro, e mais um mandato Bolsonaro a Globo não suporta. Então ela acena. E aí, Lula, topa? O Lulinha, Paz e Amor hoje é tudo que a Globo queria. Lulinha, Paz e Amor, com 5, 6% de crescimento ao ano, inclusão social, né? Ah, vai ter uns negros caminhando na rua que a gente não gosta, mas enfim, né? O pessoal está crescendo, o país está crescendo. Internacionalmente nós estamos lá, a Amazônia está segura. Então, é tudo o que o Lulinha, Paz e Amor significava. A Globo agora, de uma hora para outra, se deu conta que isso é muito bom. Ótimo, tomara. Tomara que ela faça isso, só que ela vai ter que pedir desculpa para o Lula, hein? Isso o Lula já deixou muito claro, vai ter que pedir desculpa. A esquerda está vacinada e está traumatizada. Fala, não vem assim para cima de mim agora, né? Não vem com esse 70% aí para tentar me seduzir, que não rola, entendeu? 70% com o Guedes, privatização, precarização do trabalho, entrega da Petrobras, da base de Alcântara, milico no Ministério da Saúde. Não, meu filho. Ô, Fernando, você me lembra que, como a gente fez o papo na segunda-feira, depois da segunda que a gente conversou, teve o Roda Viva com a Haddad, e depois desse ano todo, né, dessa semana, que parece mais um ano, mas assim, só para te perguntar, o Haddad, assim, é tão humilhante ver ele no Roda Viva sendo cordato, democrático, argumentativo, coeso, e saber que todo mundo trocou aquele cara ali por um genocida de estimação, né? Nosso genocida de estimação, o Bolsonaro. Você chegou a ver o Roda Viva? Você viu alguma coisa? Vi. O Haddad, inclusive, faz autocrítica. Faz. Né? Uma parte da esquerda ali, autocrítica, um bando de papagaio falando de autocrítica, né? E o Haddad faz, tem uma hora que o Haddad dá porrada no PT lá dentro. Internamente, a galera pega o Haddad pela perna e diz assim, é absurdo, o Haddad é um liberal, não sei do que, mas o Haddad está ali se colocando nessa situação, olha, né, já fiz a minha autocríticazinha aqui, nossa. Só que do outro lado, você tem uma bancada babando de ódio, entendeu? Aquela coordenadora, a jornalista-chefe daquilo lá, eu até esqueci o nome dela. Vera Magalhães. Aquilo ali, como diria o querido Brizola, filhote da ditadura, entendeu? Porque é um absurdo, entendeu? Ela baba de ódio, é um troço. Eu fico até preocupado dela morder e passar raiva para alguém, alguma coisa assim, porque o troço foi terrível. Agora, e não pode falar que ela votou no Bolsonaro, que ela fica chateada, viu? Não, ela não só votou, como é daquelas que tirou fotinho com a arma lá na frente, entendeu? Se duvidar, ela Agora, esse pessoal está caindo na real, Conde, sabe? E que bom que no Brasil esse pessoal está caindo na real e o Bolsonaro é muito burro e incompetente, que não aconteceu nos outros regimes fascistas europeus lá, onde você tinha um entorno do Hitler muito competente, o Mussolini com um processo muito forte de agregação nacional, e as elites de lá achando que podiam coordenar os caras. Aqui, eles já entenderam que não tem como coordenar o fascismo, tem que tirar ele. Ou seja, a ideia é a seguinte, Conde, com o Lula tem conversa, com o Haddad tem conversa, o fascista só munge, cara, aí não dá. Horta, mas não me engane, você tem uma postura que, em geral, ela é mais cética com relação ao futuro próximo. Eu queria que você me explicasse se você está acreditando que está caindo a ficha nesses setores, porque você é cético com relação a isso. O que mudou? Vamos, por exemplo, a Lava Jato agora está numa posição difícil, cada vez mais difícil, não serve mais para nada, já cumpriu o papel, já foi a tarefeira, né? A força-tarefeira, não é força-tarefa. Cumpriu o papel, agora pode ser descartado, o Dallagnol possivelmente pode ser até preso, o Sérgio Moro também. Mas quero ouvir de você, quer dizer, que você sempre guarda um certo cuidado quando a gente vai se empolgando com esse tipo de situação. Isso aconteceu em todos os momentos históricos em que esses regimes autoritários se colocaram, né? Os regimes autoritários, em especial os regimes fascistas, eles são corrida de curto prazo, entendeu? Corrida de curto prazo, ou seja, eles têm um tempo, eles explodem, eles causam muito problema,
eles fazem um estardalhaço terrível, matam um monte de gente, mas eles somem. Por quê? Porque as elites acabam se dando conta de que é melhor uma esquerda, uma social-democracia, uma centro-esquerda desenvolvimentista, do que esse absurdo que nós estamos vivendo. Porque o próprio capital, Conde, o próprio capital precisa de estabilidade, precisa de empregados dóceis, força de trabalho dócil, precisa de regras claras, precisa de confiança internacional para funcionar, percebe? Tudo isso o capital precisa, e é tudo isso que o Bolsonaro não dá. Então é claro que você pode ter o dono da Havan emocionado, mas quando ele perceber que as lojas dele estão vendendo cada vez menos, porque as pessoas não têm condições de comprar, ele vai ver que a ideologia dele está dando um tiro no bolso dele. E entre essas duas coisas, se ele não for muito burro, ele vai ficar com o bolso. Então as elites elas vão se descolando do fascismo. Isso aconteceu o tempo todo. A grande pergunta que eu faço com relação ao Brasil, e esse é o meu medo, Pedro, é se esse descolamento vai se dar numa velocidade suficiente para não permitir que o fascista, o Bolsonaro no caso, consiga organizar um apoio, galvanizar um apoio dentro das Forças Armadas, das polícias, das forças de repressão nos estados, para poder estabelecer um regime ainda mais fechado. Se elas saírem, o Bolsonaro cai, mas se elas ficarem esperando para tentar fazer as reformas, vender e não sei o quê, aí o fascista vai se fortalecendo. E talvez, como aconteceu na Segunda Guerra Mundial, quando elas resolvam se descolar, seja tarde demais. Então, tudo que nós temos que fazer agora é conversar com as elites e dizer, gente, cai fora, larga a mão desse desgraçado. Ô, Horta, que bom conversar com você, viu? A gente devia conversar mais, viu? Eu acho que a gente vai ter uma live diária. Já pensou uma live diária? Nossa. Haja paciência para aguentar com o Horta. O seguinte, tem um especialista, não me lembro exatamente do que, especialista é assim, não sei do que ele era, mas ele era especialista. Mas ele disse o seguinte, sem fake news, acaba Bolsonaro. A gente está vendo, o Facebook baniu 88 contas, o Carluxo ficou todo chateado, falou que ia para o Texas, não vai ser mais candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro. E o último bloco, ainda vou falar da eleição municipal com você, se der tempo. Mas essa história, quer dizer, o cerco, às fake news, de fato, acontece. Como é que é a tua paciência com o Mark Zuckerberg, com o Facebook? Você acha que eles estão amando do Deep State americano? Você acha que tem uma injunção aí complexa de guerra híbrida também o que você achou dessa... Você fez um barulhinho aí? Não, o que acontece é o seguinte, o Zuckerberg está apavorado, né? Porque o Zuckerberg vive de publicidade. E ele, durante as eleições, foi ameaçado pela União Europeia. A União Europeia chegou a dizer que ia cancelar 15 dias antes das eleições todas as redes sociais dentro da Europa, para evitar o fake news, porque lá aconteceu também. Né? Lá aconteceu e de tal monta que a Inglaterra foi prejudicada economicamente. O PIB da Inglaterra, quando ela fizer o Brexit, deve cair 10%. Você tem noção? Perder 10% do PIB por causa de uma decisão em que houve claramente ali a indução dos votantes por conta das fake news. E aí a União Europeia se apavorou e disse o seguinte, olha, ou o Facebook controla, ou o Zuckerberg controla, ou nós vamos encerrar. O Zuckerberg deu pouca importância, porque afinal de contas era só a Europa, só que agora os americanos entraram junto. Né? Porque o Trump está destruindo o território americano. Se você olhar, os republicanos estão querendo se separar do Trump, dizendo, não, pelo amor de Deus, não façam. Então, desde que o fascismo é fascismo, Conde, ele precisa de mentira para existir. Lá atrás, ele inventou a mentira do judeu banqueiro comunista, para fazer os alemães odiarem os judeus, odiarem os banqueiros e odiarem os comunistas. Hoje, o Bolsonaro é a própria mentira. Mentiram que ele ia ser presidente, mentiram que ele era honesto, mentiram que ele tinha uma família honesta, ele mentiu que ia fazer um gabinete técnico, ele mentiu que era cordato, e está todo mundo se dando conta disso. Agora, por que as pessoas acreditam, Conde? Isso que a gente tem que parar para pensar. Porque quem acredita no Bolsonaro, acredita exatamente porque o que ele, Bolsonaro, defende é o que essas pessoas defenderiam. Aí tem aquela charge muito legal, né? Como é que pode ser fake news se é exatamente aquilo que eu penso? Você entendeu? É isso que acontece, as pessoas se auto-enganam, entendeu? Porque tudo que elas queriam era isso, era um cara que fosse lá e matasse a esquerda, desse tiro no MST. Quando alguém defende o AI-5, Conde, ela sempre defende o AI-5 para o outro. Nunca é para si, nunca é para o seu familiar. Eu estou defendendo o AI-5 por quê? Porque eu vou poder espancar o outro, prender o outro, torturar o outro. Então, devia ser crime, inclusive.
criminalizado isso, entendeu? Porque o cara, quando defende isso, o cara está claramente atacando a sociedade. Mas eu acho que a rigor é criminalizado, quer dizer que a nossa hermenêutica não está dando conta de tanta, né, tanta gente pedindo pelo AI-5. Nós tivemos um enfrentamento, né, do Alexandre de Moraes ali mandando prender, agora a menina está com tornozeleira, né, a Sara Giromini, lá, a Sara Winter, né? Enfim, mas eu acho que só está começando esse processo, se é que ele vai se consagrar. Ô, Horta, deixa eu só passar aqui mais um pouquinho, saudar aqui mais os nossos internautas. Eliana Lopes Rezende, obrigado pela presença aqui. Robson Silva, tinha de caçar o título de eleitor dessa gentalha bolsonarista, olha só, lá. Jader Barroso Neto, Pepe Escobar atribui a mão pesada do Deep State democrata em cima do Face. Conheço essa tese aí do Pepe, por isso que eu dei uma provocada aqui também no Horta. Jara dizendo, mente que nem sente. Olha, Fernando, a gente está chegando às eleições municipais, tem um título aqui, uma reflexão do jornal Folha de São Paulo, vou ler para você aqui um trechinho, né? Eleição nas capitais terá esquerda dividida, bolsonaristas isolados e novo xadrez de aliança. Aí a gente vai de alianças, a gente vai ler a matéria e, na verdade, a gente percebe que a esquerda está se articulando em várias capitais, PT, PSOL, PSD, PDT, enfim, então cada um na sua em alguns momentos, mas em outros, que na verdade quem está fazendo um papel temerário é o PSL, que tem 200 milhões de verba eleitoral, mas está sem estrutura nenhuma, não fez aliança em nenhuma capital importante, e sempre, eu fico imaginando o quanto de dinheiro vai ser desviado. Já nas eleições passadas já foi uma monumentalidade, imagina essa. Como é que está a sua expectativa para essas eleições municipais? Eu entendo que elas serão plebiscitárias, num certo sentido, nacionalizadas, e eu acho que, a gente falou do Lula aqui algumas vezes já hoje, essa atitude dele, porque ele coordena, né? Chega na hora da eleição, realmente o Lula coordena o PT, as alianças que vai fazer. Está sendo interessante, está sendo eficiente, a ponto de fazer a Globo começar a piscar, começar a se mexer também, para uma recostura aí dessa institucionalidade centro-esquerda no país. Comenta essa situação as vésperas das eleições municipais. Como é que você acha que vai ser isso? Eu faço votos desesperados que as pessoas ouçam mais o Lula, porque o Lula tem uma característica que ele conhece política pela epiderme, é um troço impressionante, entendeu? Assim, não tem um estudo formal a respeito, mas o que ele conhece a respeito, o que ele sente, o que ele consegue se mexer nisso, e que as esquerdas ouçam um pouco mais. Eu sei que no Rio Grande do Sul parece que já há uma união muito clara, inclusive do PT do Rio Grande do Sul, para o nome da Manuela Dávila, né, que deve se candidatar lá. No Rio de Janeiro parece que há também uma consolidação aí, ou no Freixo, ou na Benedita, que já lançou a candidatura dela, então é necessário que a gente faça essa união, e acho que a esquerda tem que começar a ler um pouco mais agora e entender que esse é o momento da gente deixar um pouco as nossas diferenças de lado, trabalhar uma agenda mínima e lançar um candidato, porque assim, não dá para ir para o segundo turno um cara do PSDB e um cara do PSL, do bolsonarismo. Não dá para a gente dividir a esquerda. Pelo menos, né, não dá para a gente dividir a esquerda para não passar ninguém para o segundo turno, porque eu vou te ser bem sincero. O cara que passar para o segundo turno com um apoiador do Bolsonaro vai levar a eleição. Vai levar a eleição, entendeu? Com exceção em alguns lugares, em algumas cidades que sejam muito, 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 muito cabeçudos, o movimento que a gente está vendo nos Estados Unidos vai acontecer aqui. 72 mil mortos não caem nas costas de um político de graça. Então, assim, onde o Bolsonaro apoiar, o outro lado vai ganhar. Entendeu? Então a esquerda tem que se organizar para ter candidato único, forte, para poder ir para os segundos turnos e aí sim fazer uma disputa, um diálogo de plano de governo, porque isso que eles apresentaram no governo brasileiro é completamente desmoralizante. E não dá nem para comparar. O PSL, Conde, o PSL é aquela criatura, entendeu? Que nunca tinha acontecido, nunca existia no mundo, de repente ela ganha uma herança. Aí ela vira milionária e quer entrar nas festas de... e sabe ser reconhecida, não sabe nem comer com talheres ainda. É isso que é o PSL, entendeu? O PSL é um elefante numa cristaleira, uma desgraça. Nós vamos ter que lidar com isso daqui a um pouquinho, mas isso, assim, foi o que eles criaram, eles que são brancos se entendam.
Muito bom, Fernando. Bombou a audiência aqui, hein? Muita gente aqui curtindo no YouTube. Quero agradecer. Vou encerrar aqui, porque daqui a pouco eu estou indo para outra live também. E deixar aqui o convite para vocês. A gente se encontra novamente na próxima segunda. Você ia comentar alguma coisa do curso do fascismo? Dá tempo? Era uma coisa específica? Não, fica tranquila. Eu ia falar só exatamente isso. O que está efetivamente barrando o acordo entre as elites do capital e o Bolsonaro não é o Bolsonaro, mas sim os próprios apoiadores do Bolsonaro que não suportam isso. Porque o Bolsonaro mentiu para eles, para os seus apoiadores, que ele, Bolsonaro, era diferente, que ele era contra a corrupção, que ele não ia fazer conchavo, que ele não fazia acordo. Agora aparece a corrupção na cabeça dos outros, os filhos estão enfiados em um monte de problema, o ministro fugindo para os Estados Unidos e ele fazendo acordo com o Centrão. Então a própria base dele está revoltada. E aí é que é interessante que a gente trabalhou lá no curso do fascismo, que é essa relação dialética, essa relação autoconstitutiva entre o fascista líder e as suas massas. Todo mundo pensa assim, não, fascistas, as massas seguem o líder sem pensar. Não, existe ali uma relação muito mais complexa e que hoje está jogando a favor da esquerda no Brasil, porque o Bolsonaro não pode fazer o que ele quiser. Se ele pudesse fazer, ele já tinha feito um acordo, vendia todas as empresas, liberava os filhos, ele ficava no poder, quietinho, calado e ia embaixo. Ele não pode, porque os fascistas vão comer ele por uma perna. Galera, se o Horta disse isso, né? Ele que não gosta de parecer otimista, né, é sinal de que a gente está num momento interessante, né? Para a gente, inclusive, firmar melhor e acreditar um pouco mais que a gente vai superar essa catástrofe toda aí, começando, né? Só começar, porque quando a gente, por exemplo, se o Bolsonaro cair por algum milagre, alguma coisa assim, não vai estar nada resolvido, né, Horta? Só vai estar começando. Nós estamos no melhor momento em quê? Desde 2016. Agora, é o melhor momento em 4 anos, entendeu? Isso a gente tem que aproveitar. Muito bom. Fernando Horta, te agradeço muito. Parabéns pelo seu trabalho aí. Obrigado pela presença. Obrigado ao público que acompanhou aqui o Conde Horta dessa segunda-feira. E a gente segunda semana que vem. Vamos conversando. Tô querendo ler você, cara. Tem que escrever um artigo aí no GGN lá. Tá devendo. Muito obrigado. Um abração para você, um abração para o pessoal que está nos assistindo. Semana que vem, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-local, falando mal das mesmas pessoas, inclusive, também. Tá bom? Valeu, gente. Até a próxima. Obrigado, Fernando.